Olá, Christian. Olá, Leila, tudo bem, minha linda? Tudo ótimo e contigo? Aqui estamos. Que legal. Muito feliz com tu convite. Você sempre tão ativa, então impossível se recusar com um convite como o teu. Que legal, fico feliz. E fico muito feliz de você ter aceitado, né, Christian, de estar aqui comigo nesse domingo à noite para falarmos um tema tão importante, que é um tema sobre autoconhecimento. Então, para quem não conhece ainda o Christian, né, o Christian, ele é criador do sistema Enneagrama 360, onde analisa aí toda a nossa personalidade em 360 graus. E nós vamos estar falando hoje sobre a importância do autoconhecimento, um tema tão importante onde muitas pessoas às vezes não dão muita bola, né, Christian? Não se permitem olhar um pouco mais para isso. Então, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, né, Cristian, quero só avisar as pessoas que estão nos acompanhando aqui que nós vamos iniciar um conteúdo, vai ser um conteúdo bem incrível. E para todos vocês que estão nos acompanhando e tiver perguntas, no final da nossa live, nós vamos abrir ali um espaço para que vocês escrevam as perguntas e o Christian estará respondendo. Então, claro, se vocês tiverem pergunta, vão escrevendo também, que depois nós conseguimos voltar aqui nos comentários e responder. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se vocês quiserem ir escrevendo aqui para nós nos comentários de qual cidade, estado vocês estão, para nós é uma alegria enorme também, né, Christian, saber de onde tantas pessoas estão nos acompanhando. Então, se vocês puderem escrever, nós ficamos felizes. Christian, seja muito bem-vindo para essa nossa Obrigado, live de Leila. hoje. E vamos lá, eu quero Obrigado. te fazer muitas perguntas. Vamos ver se vai dar tempo de responder todas essas perguntas. Tá bom. Olha aqui a Rosa Benta de Rio Negrinho, que legal, aqui da cidade vizinha, sempre nos acompanhando. Seja bem-vinda, as meninas da Rosa Benta. Christian, eu quero começar te perguntando algo que muitas pessoas têm dúvida, algo que muitas pessoas confundem e não sabe direito o que é. E vamos lá, o que é essa tal personalidade? Que as pessoas confundem, enfim. Então, explica para nós o que significa a nossa personalidade. Na verdade, é fácil ficar confuso com essa pergunta, né? Porque nós, os seres humanos, somos como um composto de várias camadas, né? Nós temos um centro físico que é uma máquina extraordinária que funciona automaticamente sem nossa participação consciente, né? Por exemplo, neste momento você está respirando sem ter que pensar nisso. Você está realizando um processo digestivo de tudo o que comeu durante o dia sem ter que pensar nisso. A tua sangre está circulando no teu corpo de uma forma perfeita, conduzindo esse rio de vida por todo o teu organismo e teus órgãos, e você não precisa pensar nisso. Eu estou aqui falando com você, usando recursos do meu cérebro que está rapidamente unindo informações, dados e conceitos de uma forma muito rápida, através de meus neurônios, e expressando tudo isso através da palavra, também de uma maneira que é extraordinária. E também nós não precisamos ficar pensando como fazer isso, simplesmente o fazemos. Então, essa primeira camada de esto que nós chamamos personalidade é o centro físico, né? É uma camada extremamente inteligente que evoluiu durante milhões de anos até ficar deste modo como nós a manifestamos hoje, né? Nós temos uma parte em nosso corpo que é vegetal, temos uma parte em nosso corpo que é mineral, que são nossos ossos, que são as substâncias químicas das quais estamos formados, né? Por isso que a gente compra aquelas vitaminas, não é certo? Que vem com zinco, vem com cálcio e tudo demais, que são elementos da terra. Nós temos uma parte animal, né?
Nuestro sistema cerebral, ¿no es cierto?, contiene un cerebro antiguo que está ligado a la parte animal más instintiva de nosotros. Nos tenemos un lado emocional que compartilhamos con los animales, ¿eh? Cuando nós temos um cachorrinho de estimação, não é certo? Ou às vezes você terá visto vídeos no YouTube de pessoas que são amigos de animais selvagens, né? Como um leão, etc. Ou uma vaca, né? Nós compartilhamos com esses animais o que se chama o segundo cérebro, né? Que es lo que no se manifiesta como centro límbico o cerebro límbico, que tiene a ver con todas nuestras manifestaciones de emociones, nuestras memorias, ¿no? Es la razón por la cual o teu cachorrinho te reconoce, ¿no?, como amo, ¿no? Entonces tenemos cosas que son do reino vegetal, do reino animal, do reino mineral, ¿no? Y ten cuestiones que están relacionadas a nuestra especie, ¿no? Todo eso conforma esto que llamamos de centro físico. Y el centro físico, por su vez, tiene una serie de inteligencias que actúan independiente de nuestro estado de conciencia. Por ejemplo, la inteligencia del sistema reproductor, la inteligencia del sistema digestivo, la inteligencia del sistema respiratorio, la inteligencia del sistema circulatorio y la inteligencia del sistema cerebroespinal. Entonces, todos esos sistemas conforman esa camada primera que es más densa en nosotros, ¿no? Y ahí entonces nuestra personalidad, podría decirse, ya tiene una primera manifestación de este edificio, de esta casa, de esta moradía que llamamos personalidad. O segundo nivel, como yo ya falei, tiene a ver con nuestras emociones, con el sistema límbico, ¿no?, las memorias del pasado, que conforman nuestra historia, ¿no?, lo que nos acreditamos que somos, ¿no? Nos creamos una historiña, cada uno de nosotros tiene una historiña, ¿no?, y cada uno de nosotros esa historia la transformó, la modificó de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y finalmente, todo ese proceso nos llamamos de centro emocional, ¿no?, es lo que constituye o pasado noso, ¿no? Entonces sería una segunda camada de la personalidad. La tercera camada es lo que llamamos de centro intelectual, que es nuestra capacidad de pensar. Y ese pensar está formado por la parte más moderna de nuestro cerebro, que es el neocórtex, la parte más avanzada y que nos distingue en este momento de las demás especies. No somos capaces de hacer cálculo, somos capaces de raciocinio, somos capaces de pensar discriminadamente, somos capaces de hacer escolha. Y a pesar de que eso parece ser apenas una función del ser humano, no ya vemos eso en algunas especies inferiores, ¿no es cierto? Como por ejemplo las formigas. Ellas también tienen un sistema inteligente, ¿verdad?, que ainda no va a ser muy difícil para nos descubrir ainda cómo funciona. O cuando vemos as abelhas, ¿no? As abelhas tienen todo un sistema de inteligencia. O cuando vemos un pasarinho como aquel que faz un niño, ¿no es cierto?, y lo construye, ¿no?, João de Barro, por ejemplo, ¿no? Y él tiene esa inteligencia que pasa de generación en generación en esa especie. Entonces, a nuestra inteligencia, ella puede ser superior a esa criatura por nuestro mayor desenvolvimiento de esta camada del cerebro que llamamos neocórtex, ¿no? Entonces, esas tres partes de nuestro cuerpo, el centro físico, o centro emocional y el centro intelectual, conforman como los tres andares de una casa que nos llamamos personalidad. Y como sabemos, toda casa tiene que tener alguien que habita.
Alguien mora en esta casa. Y desde antigüedad, cuando desde existencia los primeros seres humanos que tuvieron la experiencia de alguna manera de se conectar con esto que habita esta casa de tres andares, nos falamos de algo que se llama espíritu, ¿no? Algo que llamamos de algo que los antiguos llamaban en India Atma, ¿no? Nos llamamos de espíritu, que sería como habitante de esta casa, que es la personalidad, ¿no? En toda personalidad tiene ese nombre justamente por eso, que es en ella que se manifiesta, a través de esa casa, es que se manifiesta algo. Y ese algo es lo que no realmente somos. Ese algo utiliza este cuerpo en este nivel de conciencia que estamos, que vivimos, que existimos. Como decía un grande filósofo, nos estamos aquí en la Tierra como un espíritu que está participando de una experiencia. Y para participar en esa experiencia no precisamos tener un medio de expresión. Y ese medio de expresión es el cuerpo, ¿no? Yo siempre falo con mis alumnos, así que es interesante a veces meditar y percibir quién es que está oleando a través de nuestros ojos, ¿no? Que los ojos son una parte del cuerpo que tiene la función de ayudarnos a ver. Más una llanela en una casa, ela no ve. Quien ve es el dono de la casa, ¿cierto? Es la persona que está dentro de la casa. Entonces, por eso que personalidad tiene ese nombre, personalidad. Porque personalidad viene de una palabra antigua que tiene dos sílabas importantes. Per, la sílaba per, ¿no? La primera sílaba, que significa por donde. Y son, y o sonido, por donde pasa el sonido. En este caso, entonces, por donde se manifiesta o ser, ¿no? Entonces, nuestra personalidad es a casa do ser. Que legal. Y cuando nos perdemos o contacto con o dono da casa, es que no sufrimos, ¿no? Por ejemplo, algunas personas sufren a veces de tristeza y no saben qué es esa tristeza, ¿no? A veces las personas tienen materialmente todo lo que quieren, el dinero, tienen una buena vida, por él, ellas se sienten vacías. ¿Por qué? Porque o dono da casa está ausente. No existe contacto con el dono de la casa. Y no existe una casa más triste que una casa vacía. Una casa está vacía, ella fica triste. Ella no es lo mismo que cuando está habitada, ¿no? Entonces hay muchas personas que hoy sufren porque perdieron contacto con el ser, perdieron contacto con su esencia, ¿no? Por eso se fala, los antiguos falaban de una palabra que hoy desafortunadamente está mal usada, que era la palabra religión. La palabra religión viene del latín religar, voltar a unir, religar. Entonces nos precisamos nos religar con aquello que es nuestro ser. Y para eso entonces es que precisamos voltar a tener contacto con el dono de la casa, voltar a dar esta casa a seu amo, como decía mi maestro inspirador George Ivanovich Gurdjieff. Nos precisamos de volver a casa a seu amo, ¿no? Y tiene un pasaje de la Biblia muy bonito donde Jesús Cristo simboliza ese amo y él le dice así: estoy aquí en la puerta te llamando, abre la puerta para yo entrar dentro de ti. Podríamos decir que nuestro espíritu está constantemente tratando de entrar en contacto con nosotros. Y un señal
de que nos queremos hacer contacto con nuestro espíritu, es cuando comenzamos a procurar o autoconhecimento. Olha só que incrível. E Christian, nossa, só daqui vai surgindo várias perguntas. Mas uma delas, que eu sempre ouço você falar muito, e as pessoas às vezes elas falam muito assim, né? Essa é minha personalidade e eu não mudo. Nasci assim e não mudo. E você tem uma frase muito famosa sua que fala assim, que nós não somos a personalidade, que nós temos uma personalidade. O que você quer dizer com isso? Porque as pessoas trazem muito assim, né? Eu sou assim, nasci assim, pronto, não mudo. E eu escuto muito no dia a dia dizendo, essa é minha personalidade, ponto. Então, se você puder me explicar um pouco mais o que você quer dizer com isso, né? Nós não somos a personalidade, nós temos uma personalidade. Tá. Como eu estaba explicando no inicio, ¿no es cierto? Cada una de estas camadas de que está formada nuestra personalidad son apenas un vehículo do ser. Entonces, por esa razón es que decimos que no somos la personalidad. Nos temos una personalidad porque nos temos esa casa a través de la cual nuestro espíritu se manifiesta, ¿no? Y esto es algo muy importante de comprender porque es lo que fundamenta o que llamamos de niveles de conciencia. Por ejemplo, cuando una persona dice así, yo soy así, no voy a cambiar, él está se negando a algo que es totalmente propio del ser humano y que es la capacidad de mudanza, ¿no? Que es la capacidad de progredir, que es la capacidad de evoluir, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un problema en mi cuerpo físico, yo puedo procurar mejorarlo, puedo procurar curarlo, ¿no? Porque uno soy cuerpo. Entonces yo puedo a veces ser sometido a una operación cirúrgica y los médicos para poder hacer esa operación sin tener ningún problema, ellos van a colocar una anestesia, ¿no? ¿Para qué? Para que uno sienta el cuerpo. Entonces tem alguien que no va a sentir el cuerpo. ¿Quién es ese que no va a sentir el cuerpo? Ahí está, ¿no es cierto? Eso que llamamos o habitante de ese cuerpo. Va a ficar desconectado durante unas horas y você no va a sentir su cuerpo. Es curioso, por ejemplo, se sabe que cuando una persona pierde un miembro del cuerpo, un brazo, una pierna, etc. Y eso es muy común a personas que sufrieron ese tipo de lesión, de pérdida. Ellas continuar sintiendo un brazo o una pierna, la siente. Porque ahí tienen otras camadas de esos cuerpos que son más sutiles, ¿no? Entonces nos tenemos también lo que se llama, dentro del centro físico, una parte energética, una parte que vibra de una forma invisible para los ojos, más que está allí. Los antiguos llamaban de cuerpo astral, ¿no? Entonces en algunas prácticas, algunas personas consiguen tener o control de ese cuerpo astral y salir del cuerpo. Disculpe que estoy un poquinho resfriado. Tem problema. Entonces, ¿qué acontece? Cuando una persona se niega a hacer una mudanza, él está negando una capacidad extraordinaria que nos tenemos. Por ejemplo, si usted no sabe hablar inglés, usted no puede decir así, yo soy así, no quiero aprender inglés. Mas você pode aprender inglés. O fato de você no querer aprender es otra cosa, mas que você pode, ¿no? Entonces, lo mismo acontece con nuestros defectos, o con nuestros traumas, o con nuestras memorias negativas. No podemos trabajarlas. Por ejemplo, tú como psicóloga sabes que tú puedes ayudar a una persona a superar un trauma, a superar un problema antiguo, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos eso. Si no fuésemos la personalidad, no podríamos hacer ni una mudanza en ella.
Nós só podemos fazer mudança na nossa personalidade porque nós não somos a personalidade. Nós temos uma personalidade. Então eu posso fazer mudança no meu corpo, né? Posso fazer mudança no meu estado emocional. Posso superar, por exemplo, se sou tímido, né, eu posso superar a timidez. Eu posso fazer uma terapia ou fazer um curso que me permite superar a timidez. Então, eu não sou tímido, eu estou tímido, né? Então, a pessoa que diz assim, eu sou assim, ela está negando algo precioso que ela tem, que é a capacidade justamente de mudar aspectos de sua persona, que é a casa do ser, donde ela pode fazer reforma. Da mesma forma que a gente faz uma reforma na casa, não é verdade? Às vezes você precisa pintar a casa, às vezes você precisa arrumar a casa, não é certo? Você pode fazer isso porque você não é a casa, você é o dono da casa. Então, eu diria a todas essas pessoas que elas precisam dar-se conta desse privilégio que temos de poder modificar esta casa, que é a casa do espírito, que é a casa do ser. Eu posso fazê-la mais bonita, então eu posso ter melhores pensamentos, posso ter melhores estados emocionais, posso ter melhores comportamentos, posso ter melhores atitudes, posso evoluir, né? Então, isso é tão importante porque isso nos livra de essa ideia de que somos uma coisa, eu sou assim e pronto, acabou, né? Ponto, né? Mas geralmente quando a pessoa fala isso, diz, sou assim e nada vai mudar, é mais bem uma manifestação emocional de raiva, né? Donde ela está dizendo que está muito zangada porque estão querendo modificar ela, né? Mas ela em algum momento se vai dar conta de que seria bom fazer essa modificação, né? Eu acho que todos em algum momento na nossa vida decidimos fazer mudança. E, ya sea por X razones, por amor, por compaixão, por obrigação, né? Ou porque não dava outra, tínhamos que mudar, né? O vá ou racha, como dizem as pessoas, né? Ou muda ou não muda, né? Então, aceitar que temos que mudar é um privilégio, é um privilégio. Sempre que você tem essa ideia de que eu sou assim e não vale a pena me mudar, reflita, porque você se está negando a possibilidade de ser cada vez melhor. E Christian, né, você atua há mais de 30 anos com o sistema Enneagrama 360, nós já vamos falar um pouco mais sobre ele, que ele mapeia aí 9 traços de personalidade. Você já deu a formação do sistema Enneagrama em mais de 8 países, já viajou muito esse mundão, e eu tenho uma curiosidade, por que é um número tão pequeno de pessoas que buscam esse autoconhecimento? Sendo que na maior parte das vezes ele nem é caro, enfim, e ele vai deixar a vida tão mais leve, as pessoas conseguem ter resultados extraordinários, muito mais rápido a partir do autoconhecimento. Por toda essa sua vivência, por todos esses países que você já foi, já formou tantas pessoas, o que na tua vivência, na tua experiência, você vê em relação a isso? De um número tão pequeno de pessoas realmente buscar por esse autoconhecimento. Na verdade, isso é relativo, né? O autoconhecimento ele é procurado de muitas maneiras, né? Por isso é que temos uma população mundial onde existem grandes religiões, né? Por exemplo, temos milhões de cristãos, milhões de muçulmanes, milhões de budistas, milhões de hinduistas, né? Milhões de israelitas, né? Da religião hebraica. Isso já nos diz que há um anseio no ser humano de religar, de voltar a juntar o ser com esta presença temporária, que é nossa personalidade. Porque toda casa ela tem essa qualidade de ser temporária, né? E todos os livros sagrados do mundo falam sobre isso, né?
falan de que esta casa, que é a personalidade, é temporária, né? E que em algum momento o habitante dessa casa vai sair dela, né? E o interessante é que todas as religiões do mundo falam de que existem outras moradias, né, para esse ser que está dentro de nós. Eh, por exemplo, talvez entre aquelas pessoas que nos estão ouvindo neste momento, alguns sejam cristãos de coração. E elas sabem, por exemplo, que o Mestre Jesus deixou uma promessa no capítulo 17, no capítulo 14 do Evangelho de São João, né? Ele disse assim, eu voltarei para que vocês estejam comigo, eu vou preparar moradia para vocês. Então, isso nos revela, e isso no mismo no hinduísmo, o mismo acontece na religião muçulmana, é a ideia de que algo em nós vai sobreviver à morte. Então, quando nós vemos que milhões de pessoas siguen las religiones con esa esperanza, ¿no? Nos encontramos, digamos así, una de las motivaciones básicas de esa necesidad de autoconocimiento, que no es otra cosa que tratar de religar a ese ser nuevamente de forma consciente, tras ser ese amo de casa, para él tomar cuenta de la casa. Imagina lo que significaría si cada uno de nosotros consiguiera que ese ser superior, que somos nosotros realmente, tomase conta de nuestra psique, de nuestro cerebro, de nuestras funciones. Imagina que eso significaría algo extraordinario, ¿no? Cuando nos observamos a presencia de nuestro Jesús en la tierra y lo que él era capaz de hacer, ¿no? Sin ninguna tecnología aparente, él podía resucitar a un muerto, podía curar, podía hacer que un ciego pudiese ver. Entonces, o que un ser humano puede llegar a ser cuando manifiesta o espíritu a través de la personalidad, es algo que no tiene límite, es algo extraordinario, ¿no? Y nos vemos eso a través de historia, ¿no? Con lo que llamamos ese mundo de los milagros, ¿no? Donde nos podemos ver historias de seres humanos que hicieron cosas extraordinarias, ¿no? Y no solamente en el plano de lo que llamamos religiones, también lo que llamamos de filosofía. Y también no plano de la ciencia, ¿no? Nos vemos, por ejemplo, grandes inventores que ellos mismos, ¿no? Declaraban que de alguna manera ellos sabían que existían otros niveles, otros planos de conciencia. Por ejemplo, aconteció eso con Tesla, ¿no? O grande inventor que sufrió tanto, fue tan esquecido Tesla, que inspira hoy a Elon Musk, uno de los grandes millonarios del mundo que se destaca en la tecnología. O sabio Tesla, o inventor, ele falava sobre esse mundo espiritual e de uma forma muito profunda. E era um homem de ciência, um homem que conhecia profundamente a ciência. O mesmo Einstein, né? Albert Einstein, né? Também nos fala de Deus e do Espírito de uma forma preciosa. Então, esta questão do autoconhecimento, na verdade, é muito séria, porque ela nos leva a uma reflexão que é a necessidade de lembrar nossa origem. Responder a primeira pergunta, a grande pergunta de 3 perguntas que nos devemos fazer: de onde venimos, quem somos e aonde vamos, né? Quem somos? O que é o ser humano? E eu tenho algumas percepções a través dos anos de trabalho sobre mim mesmo, donde eu digo que cada um de nós é como um terminal de essa mente universal que chamamos Deus.
eu sou como eu e cada um de vocês é um terminal de Deus. É Deus se manifestando. Algo em mim é divino. E eu tenho que recordarlo, para não me esquecer de que es Ele o amo de casa. E isso exige um processo, um trabalho de retorno, de religar, de voltar a unir. Por eso que eu digo, y como decía hoy, ¿no? Para realizar un proceso de autoconocimiento no precisamos ter saudades do ser. Precisamos sentir a falta de. Si nos consideramos todas as fallas humanas, tanto comportamentais como de problemas psicológicos, todas elas nos falam uma só coisa: a ausência do ser. A ausência do ser. O ser é puro amor. E todos os defectos humanos, eles são manifestações da falta de amor. A arrogância, o ódio, a luxúria, a inveja, o egoísmo. São defeitos, são falta do amor. Então, o autoconhecimento ele começa quando a gente sente falta desse amor. E por isso, talvez, que Jesus dizia que era tão importante amar. Ele decía, ele tinha duas leis. Decía: ama a Deus sobre todas as coisas, com todo tu corpo, com todo teu coração e com toda tua mente. Ou seja, ele já estava falando desses três centros. E depois ele dice assim: e ama a tu próximo como a ti mesmo. Então, olha que interessante. Esse ama-te a ti mesmo é a clave do autoconhecimento. O verdadeiro conhecimento, para que ele exista, implica que você tem que ter um enorme amor por aquilo que você é real em essência, aquilo que realmente você é. Se você não sentir amor pelo ser, o teu autoconhecimento vai ser apenas uma espécie de reparo, sabe, aquele reparo mal feito, né? Como decimos aqui em Brasil, se fala, não sei, Gambiarras. uma gambiarra, né? Uma gambiarra. Tem pessoas que fazem gambiarra psicológica, né? Tem muita gambiarra psicológica. Então, o autoconhecimento é a única maneira de eu primeiro conhecer o que não sou. Então, cada uma destas três partes que eu mencionei tem coisas que nós temos que conhecer delas, dessas três partes. E quando nós conheçamos as coisas dessas três partes, nós vamos a darnos conta de uma. Nos vamos a dar conta de que eu estou conseguindo conhecer essas partes porque eu tenho um observador em mim. E aí está o pulo do gato. É decir, para eu poder ter autoconhecimento, tenho que conhecer primeiro aquilo que eu não sou. Tenho que conhecer primeiro o que eu não sou. E na medida que conheço o que eu não sou, eu me dou conta automaticamente do que eu sou. Eu me dou conta que eu não sou isso. Então, isso aqui é, ao mesmo tempo, algo muito simples, é algo muito profundo. Muito profundo. E, nossa, se alguém que está nos acompanhando tem alguma pergunta para o Christian, vão escrevendo aqui que no final o Christian vai responder vocês. Eu sempre falo assim, né, Christian, eu sou apaixonada no bom, com todo respeito por ti, porque cada vez que eu converso é um conhecimento e é um conhecimento muito profundo. Eu já vou antecipar aqui uma coisa para quem está nos acompanhando, que eu te lancei um desafio e você aceitou, que é todo mês de junho, todo domingo à noite, nós estarmos aqui às 20h30 falando sobre
Nós demos o título do Ser 360. Vamos falar de vários aspectos do comportamento humano. Hoje nós escolhemos aí o tema personalidade, começar por um início mesmo, entendendo que nós não somos a personalidade, que nós temos uma personalidade. E nos próximos domingos nós vamos avançando. E eu sempre falo que estar contigo, conversar contigo, e nós chamamos esse programa de um bate-papo, né? Porque nós queremos trazer uma coisa um pouco diferente, só que sempre é muito profundo. Sempre faz com que nós olhamos para dentro de nós de uma forma muito profunda. E enquanto você falava, Christian, talvez seja algo que também as pessoas comecem a pensar, me vem assim, o que faz o ser humano se desconectar desse ser? Porque eu acredito que nós nascemos conectados devido a tantas coisas que vão acontecendo na nossa vida, a gente acaba acreditando que nós somos essa personalidade, somos movidos por coisas, às vezes, muitas vezes externas, né? Como você falou ali no início, de algumas emoções, e temos essa dificuldade de entrar em contato. Quando você trouxe a tristeza, que está muito ligado nessa questão da própria falta de amor por nós mesmos. Ou as pessoas acreditam que vão ser felizes se elas tiverem uma casa, um carro melhor, enfim. E quando alcançam tudo isso, vê que essa felicidade ela é passageira. Então a pergunta, né, o que faz, se nós já nascemos com essa conexão, mas o que faz no decorrer da nossa vida, muitas vezes nós desconectarmos desse nosso ser, que tem aí, que faz com que nós sejamos pessoas aí mais felizes? Son varias razones. Algunas son provocadas por un medio ambiente que está compuesto por muchas personas que ya esquecieron totalmente o ser. Entonces, a veces nacemos en un medio ambiente donde falar do espíritu parece una locura, ¿no? Y eso no acontece apenas en nuestra época, siempre aconteció, ¿no? Esquecer nuestra origen es algo muy fácil. Nos comenzamos a vivir una vida donde o principal que nos quieren transmitir nuestros pais y nuestros profesores es que ellos nos quieren preparar para la lucha contra la vida, ¿no? Nos tenemos que luchar para ser alguien, ¿no? Y nadie se pregunta ¿qué es ese alguien? Luchar para ser alguien, ¿quién? Y ese alguien entonces se transforma en meta siempre muy objetivas, materiales, ¿no? Entonces vamos repitiendo un padrón que es siempre de esquecimiento. Entonces estudiamos todo lo que no precisamos saber, ¿no? Entonces, hoy en día cada vez nos damos más cuenta de eso, ¿no es cierto? Y mucha gente que hoy en día se da cuenta que mucha cosa que estudió se tornó inútil, ¿no? Los parámetros que nos muestran nuestros pais, nuestros maestros, nuestros profesores, en nuestra infancia, en nuestra juventud, son todos construidos relacionados a falsas verdades, ¿no? Donde lo que prima es el materialismo. Entonces nos vamos creando clones de nosotros mismos. Somos clones de nosotros mismos, ¿no? Tenemos que luchar por la vida, tenemos que tener dinero, tenemos que tener una casa, tenemos que pagar cuentas. Y en eso, poco a poco, nos vamos enrolando de una forma tan rápida que ni nos damos cuenta cuando de repente nos desconectamos totalmente del dono de la casa. Entonces pasamos a acreditar que no existe otra cosa, y por eso es que después de un tiempo comenzamos a ficar angustiados, ¿no? Las personas comienzan a preguntarse, bueno, estoy haciendo todo esto ¿para qué? ¿No? Y por eso es que existen
algunos filósofos que se preguntan eso. Al final, ¿para qué que eu fiz todo esto? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Si nos vemos a vida do ser humano común, es una vida extremadamente limitada y triste. Él se levanta de mañana, trabaja, come, faz suas necesidades, llega a noite, dorme, y así todos los días. Si você no tiver ese otro lado de la vida, que es la vida espiritual, esa vida pasa a ser, en un momento determinado, muy limitada y angustiosa. Entonces, a razón por la cual eso acontece es porque no podemos esperar que alguien que no tenga lembranza del espíritu nos lembre del espíritu, nos lembre do principal. Muchas veces experimentamos o principal. Por ejemplo, a veces no nos damos cuenta de que somos felices apenas porque estábamos con la persona amada. ¿No? Ficamos satisfeitos. Y no nos damos cuenta de que esas cuestiones que son, como decía Sansuperi, Pequeño Príncipe, ¿no? Son esas cosas invisibles a que son importantes, ¿no? Que es o que está por trás do que hacemos materialmente, ¿no? Toda cuestión no es ter una casa, ter carro, ter grana y todo demás. Si você, por ejemplo, no tiene paz espiritual, si você no tiene un equilibrio en tu mundo interno, si você no está satisfecho consigo mismo, ¿no? Yo siempre me lembro de eso cuando el saudoso médico brasileño, el famoso cirujano plástico, que ele falava assim: não adianta que você me queira pedir que eu mude tua nariz se você não muda internamente. ¿No? Ivo Pitangui, famoso Ivo Pitangui. Entonces decía así: tem muita gente que vem a mim porque quiere hacer una cirugía plástica. Y la primera cuestión que yo advierto a esa persona, decía el doctor Ivo Pitangui, es que eso no va a mudar nada si él no muda internamente. ¿No? Yo ya tengo, en los meus 30 años de trabajo, yo tengo atendido personas, algunas de ellas muy importantes, donde el sufrimiento de esas personas tan importantes son cuestiones internas, no son externas. Yo ya fui mentor de personas millonarias y que ellas sufrían por algo interno, no por lo externo. Todo lo externo estaba bien. A cuenta estaba llena, había grana y todo demás. Más eran personas que tenían una tragedia interna. Entonces, en esa tragedia interna veía angustia, veía depresión, veía un miedo al futuro, veía un remorso, veía un sentimiento de culpa y una serie de cuestiones que si ese ser humano se conocido a sí mismo, si él tuviese tenido a posibilidad de conocer mejor sus emociones, cómo funciona su mente, cómo funcionan sus estados sentimentales, etcétera y tal, él podría haber sido feliz. Porque no final, como decía Aristóteles, lo único que procuramos como seres humanos es ser felices. Y la hora en que no tenemos un ajuste interno, no nos vamos a encontrar esa felicidad en un shopping center, en un reloj nuevo, en un carro nuevo, en una nueva ropa. Eso va a ser temporario. ¿No? Es como aquella persona que va a cabeleireiro y se siente bien porque fue a cabeleireiro y ya se siente un poquito mejor que arrumó cabello. Mas eso va a pasar de aquí a una tarde y a vuelta todo mismo. Entonces, digamos que el autoconocimiento, él pierde su importancia cuanto más materialista es esa percepción del mundo. Cuando se pierde la relación con lo invisible,
¿no? Existe lo invisible, existe aquello que llamamos de conciencia, existe aquello que llamamos espiritualidades, existe aquello que llamamos de estado mental superior, conciencia cósmica, no importa el nombre. O problema es que no estemos, para ser realmente felices y plenos, no precisamos estar en comunión con ese estado superior, con esos estados superiores de conciencia. Por eso decimos que un proceso de autoconocimiento es un gradual aumento del nivel de conciencia. Entonces, ese gradual aumento del nivel de conciencia me trae un estado interno de satisfacción. ¿Por qué? Porque yo voy a estar ancorado en aquello que yo realmente soy. Y cuando yo realmente soy, las necesidades falsas se acaban. Ya no existe más necesidades de nada, porque encontré el fundamento real de mi vida, que es ser. Y es por eso que grandes seres que se iluminaron, ¿no? Seres que lograron un nivel máximo de conciencia, como un señor Buda, como un Jesús Cristo, como otros grandes seres humanos que llegaron lá, ¿no? Ellos nos hablan de ese estado donde todo es acréscimo, ya no es algo que usted tenga que procurar, ¿no? Y tal vez nos estamos, por ejemplo, gracias a esa pandemia, tal vez muchas personas tengan se dado cuenta de eso, ¿no? Tengan se dado cuenta aquellos que estaban más perto de un estado de conciencia mayor, están teniendo oportunidades de darse cuenta y decir, caramba, tinha tanta coisa valiosa que eu estava tão longe dela. A pandemia me fez voltar a isso. E tem pessoas que a pandemia as deixa mais angustiadas, porque como ela estava muito conectada com o aparente, com as aparências, elas sofrem agora, porque elas já não têm contato com essa aparência. Não existe possibilidade. Então, ¿qué pasa? O equilibrio interno, esa unión de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, es muy importante. Tenemos que tener ese equilibrio, ¿no? El grande desequilibrio acontece cuando hallamos que lo que tenemos que dar a César es mucho más lo que tenemos que dar a Dios, ¿no? Esa falta de autoconocimiento es la que genera un gran sufrimiento en el mundo que no queremos ver. Mas en este momento el sufrimiento en el mundo es extraordinario. A pobreza, a ignorancia, a muerte, a países que en este momento están asesinando personas entre sí, guerras civiles, etcétera, tal. Nos vemos en lugares del mundo verdaderos pesadelos, porque en algunos lugares se nota más claramente lo que significa el esquecimiento del ser. Cuando el esquecimiento del ser acontece, o amor desaparece. Y cuando el amor desaparece, el ser humano se torna una criatura egoísta, se torna una criatura mezquina, se torna una criatura fixada apenas no material. Y cuando eso acontece un día, ese esquecimiento cobra, y cobra caro, ¿no? Yo tuve un alumno que era millonario y que era dono de un banco y que no solo perdió el banco, como también perdió a su esposa, perdió sus hijos, perdió todo lo que era valioso. Y hoy vive en una condición muy triste, muy triste. Entonces, todo aquello que él tenía en un momento determinado, que podría, si él tuviese tenido equilibrio, podría haberle dado una felicidad completa, se transformó para él en aquello que lo destruyó. Entonces, o negocio do autoconhecimento, como se dice, o buraco es más embaixo, ¿no? No se trata apenas, no tem que entender autoconhecimento apenas como aprender una técnica para superar un defecto. No.
sería como decir que pintar un tijolo da casa já seria fazer a reforma, né? Não, é muito sério o processo de autoconhecimento e ele, às vezes, requiere que você transforme sua personalidade completamente. E você tem que ter coragem para fazer isso. Porque, às vezes, nós não temos coragem para fazer algumas coisas dentro do nosso mundo interno que nós precisamos fazer. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para falar de um trauma que não queria falar com ninguém. Tem que ter coragem para darnos conta de que precisamos mudar algo realmente, que não podemos seguir vivendo dessa forma. Temos que ter coragem para romper uma relação tóxica. Temos que ter coragem para poder decidir uma mudança de nossa vida. O autoconhecimento é doloroso. Ele requer coragem. Ele requer, às vezes, tomar decisões muito sérias com relação a nós mesmos, né? De poder escolher, às vezes, conscientemente, né? O que é necessário e o que não é mais necessário na minha vida, né? E todo isso é parte do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento romântico, aquele autoconhecimento de receta, né? Aquele autoconhecimento de livro de autoajuda, é somente uma parte muito pequena desse processo grandioso que se chama autoconhecimento. E que é um processo, eu sempre falo, é uma construção de uma nova personalidade. Por isso que sempre falo com as pessoas, o meu convite é para você construir uma nova personalidade vencedora, não no sentido apenas de vencer no mundo material, sino que uma personalidade vencedora porque ela está ligada ao ser, e por isso é vencedora. O ser se manifesta através dele. Você volta a olhar o mundo com os olhos do ser, né? E não apenas com os olhos, como dizia o apóstolo Paulo, não apenas com os olhos da carne. Que legal, que profundo. Christian, eu tinha várias outras perguntas para te fazer, mas daqui 6 minutos o Instagram vai nos cortar. Desculpa, é um problema meu. Não tem problema, eu acredito que foi bem incrível. Se alguém tiver alguma pergunta que o Christian consiga responder de uma forma mais objetiva, escreva aqui. Nós temos, porque nós entramos 8h30, então 9h30 nós vamos ter que fazer, é que eu quero deixar muito essa live gravada e todas as outras. Então, para quem está nos acompanhando agora, nós teremos neste mês de junho, todos os domingos, um encontro aqui no Instagram, eu com o Christian, às 20h30, falando sobre vários aspectos da personalidade, do ser humano, do autoconhecimento, enfim. E foi muito incrível, Christian, né? Não sei se você consegue falar em poucos minutos, porque eu tenho que encerrar um pouquinho antes para que eu consiga deixar gravada ela, né? Claro. Mas se você conseguir falar aí de uma forma bem objetiva sobre o sistema Enneagrama 360, como que ele consegue nos ajudar a ter essa visão mais ampla nossa? Sim. Digamos que o sistema Enneagrama 360 é nada mais que uma forma metódica de iniciar esse processo de devolução de nossa casa ao espírito. E isso implica conhecer cada um dos seus centros e conhecer os principais aspectos da tua personalidade para que você consiga perceber o que precisa ser reformado. Porque na medida em que você faça essa reforma, você vai ter um prêmio maravilhoso que é a manifestação do ser na sua vida. E quando isso acontece, Leila, quando a gente consegue que o ser se manifeste na nossa vida, todo o demais de bom acontece. Todo aquilo que às vezes procuramos com tanto esforço, simplesmente acontece, né? O que impede às vezes nossa realização, nossa felicidade,
no es algo externo, no es falta de algo externo, sino que es a falta da presencia de aquilo que os antiguos llamaban espíritu o ser. Y cuando ese ser se comienza a manifestar, él es el llamado, es como traer una inteligencia tan elevada que todo aquello que impide tu vida en este momento simplemente comienza a ser superado. Y a veces de una forma que parece milagre. A veces una pequena mudanza en tu personalidad ya es el inicio de mudanzas externas en ti maravillosas. Porque una cosa muy importante que tenemos que comprender es que nos criamos realidades de dentro para afuera. Y por tanto, cuando yo mudo internamente, mi realidad externa muda. Eso es algo increíble, tal vez un poco difícil de comprender, mas tenemos que imaginar como si la realidad fuese como camadas de cebolla, así, ¿no? Basta que tú tires una de las camadas que está perturbando el contacto con la realidad para que tú de repente pases de una forma aparentemente miraculosa de un estado de conciencia a otro, y cuando tú pasas de un estado de conciencia a otro, la realidad simplemente se modifica. Ese es un milagro, ¿no? Que es lo que está descrito en ese milagro de cuando Jesús volta a dar vista ao ciego, ¿no? ¿Qué es lo que Él le manda a hacer? Él le manda botar un poco de lava nos olhos, lavar los olhos en un pozo, y cuando ese hombre sale, él sale viendo todo que es real, y su vida se transforma. No precisamos tirar algo de nuestros olhos, que esa falsa realidad que a veces no conseguimos ver con clareza y que nos impide vivir a realidad que de repente ya está allí, esperando. No es una mudanza externa, es una mudanza interna. Y esa mudanza interna es dada por ese proceso que oferecemos a través del sistema Enneagrama 360. Que incrível. E quem deseja conhecer mais sobre o sistema Enneagrama 360, que foi criado, desenvolvido pelo Christian, só seguir o Christian no Instagram. E nós vamos ter, né, Christian? Nós estamos aí trazendo para a formação do sistema Enneagrama para Santa Catarina. Exato. E aí vocês vão ter mais informações sobre isso e poder ser uma pessoa certificada que aplique o sistema Enneagrama 360, onde você aprende como usar essa ferramenta tão incrível, tão poderosa, que nos permite, né, toda essa parte do autoconhecimento, e a partir disso realmente ter uma vida tão mais plena, uma vida feliz, uma vida em abundância, né, Christian? Que você sempre fala para nós, a vida já é abundante. Se tem alguma área da vida que não está abundante, é porque tem provavelmente alguma coisa ali tapada, alguma coisa da nossa personalidade que está nos impedindo de ter essa abundância em todos os sentidos. Porque quando nós falamos no ser, não quer dizer que a pessoa não vai ter. E quer dizer que a partir do momento que ela se conhece mais, isso nos nossos processos de mentoria com os nossos clientes, eu até já comentei isso contigo, né, Christian? Os empresários, a partir do momento que ele se permite se conhecer mais, todos aqueles resultados, às vezes a empresa estava empacada, não crescia, ele tem resultados extraordinários. Então, a partir desse momento do meu autoconhecimento, tudo aquilo que era um sonho externo, ele passa a realizar muito rápido. Quando eu estou focado, às vezes, só no externo, não olhando para o interno, parece que fica a vida empacada. Então, quando você diz, né, Christian, do ser, não quer dizer que você não vai ter sucesso, dinheiro, abundância, não. Quer dizer que quanto mais você está conectado, mais, eu diria até a palavra assim, mais rápido todo o externo também acontece. Exatamente. Christian, agradeço imensamente. Eu que te agradeço, Leila. Foi maravilhoso estar contigo e aí com os amigos que nos acompanharam.